Programa Med Saúde, um oferecimento Arte Farma, tecnologia em manipulação. MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Olá, espectador do Med Saúde. Nós hoje recebemos minha querida amiga, doutora Elaine Coutinho, médica cardiologista, doutorada pelo Instituto do Coração da USP de São Paulo e professora de cardiologia da Faculdade de Medicina da PUC de Campinas. Ela trabalha com o setor de lípides e ela veio falar para a gente sobre colesterol, triglicéridos, o que você precisa saber. Elaine, obrigado por estar aqui, uma alegria rever você, uma amiga querida. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer, estou muito feliz pelo convite. Dr. Volpe, a gente trabalhou junto durante um bom tempo e eu só tenho boas memórias e boas referências e é um prazer estar aqui para falar desse tema que é tão comum de todos nós. Elaine, eu já começo no nosso bate-bola com a pergunta que todo mundo que está em casa quer saber. O que é colesterol? Olha, todo mundo, ouve falar, mas o que de fato é, né? O colesterol, ele é uma molécula, uma partícula, mas é então essa partícula, né, que é responsável por carregar a gordura no nosso organismo. E essa gordura é que vai ser responsável depois por ser nossa fonte de energia, se ela for para o lugar correto. Agora, alguns tipos de colesterol que nós vamos conversar, eles têm o seu papel ruim no organismo. E quais são os tipos de colesterol? Então, a gente sabe que existe o colesterol que a gente fala que é o colesterol do bem, que é o colesterol HDL. Então, muitas vezes chega no consultório o paciente com os seus exames e fala: doutora, meu colesterol tá alto, porque foi e olhou o colesterol total. Então, pessoal, não é para olhar o colesterol total, né? O colesterol total, ele é composto de colesterol bom, que é o HDL, mas também de colesterol ruim, que é o LDL, e ainda de outro tipo de partícula, né, ou de substância, que é o triglicérides, que ainda é uma outra fonte de energia. Eu lembro que os estudantes guardavam assim: HDL, hoje Deus livra, LDL, logo Deus leva. É por aí. Então é para não esquecer. Então o LDL é o ruim. É isso, o e LDL o HDL é o bom. Então bom. tem o mocinho e o bandido. Perfeito. Então hoje Deus livra é o mocinho, logo Deus leva é o bandido, é o do mal. E qual a função do colesterol? O que ele faz no organismo? Em primeiro lugar, assim, é bom que a gente tenha colesterol? Um bebezinho na nossa barriga, né, na barriga da mãe, ele já tem colesterol ao redor de 28, 30 de colesterol total, né? Quando a gente nasce, começa a amamentar o bebê, eu tenho uma bebezinha de 6 meses amamentando, quanto que é o colesterol dela? Ao redor de 50, 60. Então, quer dizer, se um bebezinho tem colesterol, porque o colesterol ele é bom. Bom para quê? Para carregar vitaminas no nosso organismo. Ele é bom para proteger, então, a superfície das células, né? Então, por exemplo, a formação da pele, das células em geral. As células são envoltas por uma camada de colesterol, então isso ele é bom. Para formar hormônios. Então, nossos hormônios, né, testosterona, estrógeno, enfim, nossos hormônios são formados por colesterol. Sistema nervoso central, a nossa célula nervosa, ela é recoberta por uma bainha que é de gordura. Então é importante que a gente tenha colesterol no nosso organismo. Sim. Porém, se esse colesterol for em excesso, ou se esse colesterol for do tipo ruim, ele passa a ter funções que não são boas no nosso organismo. Então, a mensagem é, em geral, ter colesterol é uma coisa fundamental para a gente existir, desde que não seja o colesterol ruim. Isso é importante para a gente não demonizar o colesterol, né? Perfeito. Porque às vezes as pessoas, não, eu tenho colesterol. Todos nós temos colesterol. A questão é se você tem a fração ruim do colesterol muito alta. É um outro ponto, mas todos nós temos colesterol e ele tem funções no nosso organismo, né? Para a gente não ficar com essa visão de que o colesterol, todo ele é o bandido da história. Quando se deve colher o colesterol? Quando que a gente deve dosar? Essa é uma pergunta de $1 milhão. De $1 milhão. É ótima essa pergunta. Então é o seguinte, a recomendação da nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia é que todo
indivíduo, aos 10 anos de idade, tem que ter seu colesterol coletado, tá bom? Então, a população em geral precisa saber que as crianças, aos 10 anos, têm que ter uma medida de colesterol. O colesterol, ele é variável, né, ao longo da vida. Mas o rastreamento que a gente fala que é universal, segundo a nossa recomendação brasileira, é aos 10 anos. Olha que interessante. Então, fica essa mensagem da doutora Elaine para você que está em casa. A primeira dosagem de colesterol deve ser feita aos 10 anos de idade. Isso. Agora, existem aqueles pacientes que vão no consultório e falam assim, olha, eu tenho antecedente de infarto na família, né? Eu tenho aquele colesterol genético, a minha família já tem um histórico de ter colesterol alto. Então, nesse caso, a recomendação é que aos 2 anos de idade, então a criança aos 2 anos já tem que ter o seu colesterol coletado. Olha que interessante, já bem pequenininho. Bem pequenininho, porque se já tem um histórico familiar. Já tem o que a gente pode fazer nessas crianças. Quanto mais cedo a gente reduzir, a gente está prevenindo evento lá na frente. Olha que interessante como isso é importante, como essas informações são necessárias em termos de saúde pública, Perfeito. Né, Elaine? E aí vem uma controvérsia, essa aqui então vale 10 milhões de dólares. Precisa de jejum para colher o colesterol? Precisava, né, de jejum para colher o colesterol. A recomendação atual é não. A recomendação de jejum é que a gente tenha o jejum para colher glicemia, para colher o açúcar, um jejum de 8 horas. Em relação ao colesterol, a recomendação é não precisa. Por quê? Anteriormente, a gente lembra, né, precisava ficar 12 horas de jejum, todo mundo ficava com fome, né? E aí o que foi visto? Que o nosso padrão basal não é ficar 12 horas de jejum, a gente se alimenta. E a gente tem aqueles padrões de colesterol circulantes que não são reais com 12 horas de jejum. Uhum. Então a recomendação é, não precisa de jejum. Porém, coletei meus exames e eu não estava de jejum. E o meu triglicérides, que é um tipo, então, de molécula rica em gordura, né? Que varia muito com a nossa alimentação. Veio o resultado, meu triglicérides veio acima de 400. Aí o seu médico vai pedir para você repetir os exames de jejum para ter uma ideia, então, dos níveis de triglicérides. Mas, então, o colesterol ruim e o colesterol bom, o HDL e o LDL, eles não têm interferência com o jejum, então não precisa. Tá, então, apenas para esclarecer. Se ficar em jejum, você já consegue matar as duas coisas de uma vez só. Perfeito. Ou seja, por isso que algumas pessoas defendem o jejum. Uhum. Porque aí você coleta uma vez. Perfeito. Se tá alto, se não tá, porque assim, o que a gente vê na prática, Elaine, e acho que você deve ver isso também, às vezes é difícil o cara colher uma vez, mas ele colher duas. Sim, né? Voltar lá e repetir, e né? às vezes também liberação pelo plano, tudo mais. Então, muitas pessoas advogam porque aí já está resolvido. Mas, claro, a gente sabe que a grande interferência é do triglicérido, porque esse pode variar bastante. Se ele tiver muito alto, evidentemente, vai precisar demandar alguma conduta. E aqui, claro, essa pergunta é para mim, né? Eu tenho certeza que a produção fez para mim. Atividade física impacta o colesterol? E aí, pessoal, é bom, né, fazer atividade física ou não, né? Então é sempre bom, né, que a gente faça atividades, mas em relação ao colesterol, vamos lá. Em relação aos triglicérides e em relação ao colesterol bom, HDL, sim, a atividade física é fundamental. Aquela pessoa que faz atividade física, e toda atividade física é melhor do que nenhuma. Então tem paciente no consultório que fala assim, olha, eu ando com o meu cachorro 2 vezes por dia, eu faço pilates, e tudo isso é ótimo, tá bom? Porém, para que haja um impacto no colesterol bom, que é o HDL, e para baixar o triglicérides, tem que ser atividade física moderada. O que é atividade física moderada? É aquela em que a gente se cansa. Tá. Quanto? Meia hora, 5 vezes na semana. 150 minutos na semana. Então, ou né, 1 hora, 3 vezes por semana. Isso para quê, então? Para ter impacto, para reduzir seu triglicérides e melhorar o seu colesterol bom. Tá. Agora, e o colesterol ruim, o colesterol vilão, o LDL? Infelizmente, ele não tem impacto com a atividade física. Nós vamos discutir, tem impacto com a alimentação, tem uma grande fração que a gente mesmo é responsável por produzir, mas então, para o colesterol ruim, ele não tem impacto.
Se você quer aumentar a fração protetora, ok. Se você quer reduzir triglicéridos, ok. Mas para reduzir o colesterol ruim, infelizmente, para essa função específica, o exercício tem pouco impacto. Perfeito, é isso mesmo. Isso é importante porque várias pessoas falam assim, às vezes chegam com o LDL estourado, falam assim, não, mas agora eu vou começar a fazer atividade. Não vai mudar. Não vai mudar. Não vai mudar e aí isso precisa ficar esclarecido para você. Nossa, só tem perguntas aqui de alta... Meu Deus, isso aqui não sei quantos milhões de dólares. Como é que a dieta impacta no colesterol? Essa pergunta é boa, né? Vamos falar a respeito do colesterol ruim, do LDL, tá? Então, alimentos que têm a chamada gordura saturada ou a gordura trans. E o que é isso? Pessoal, é aquele alimento no pacotinho que a gente abre. Tudo que você vê que tem um pacotinho é bolacha, é salgadinho, enfim, coisas... Empacotou, não pode. Colesterol ruim. Sorvete, né, de massa. Tem muito paciente no consultório por causa da gordura hidrogenada. E a gordura animal. Vísceras, carne vermelha e gema de ovo, que é um mito, né? A história da gema do ovo. Quantas gemas? Saiu um estudo recente agora, falando que a recomendação para a gente comer na semana são 12 gemas. Então, dá 1 ou no máximo 2 ovos por dia. Agora, tem gente que come muito ovo e isso, de fato, pode interferir no colesterol ruim por causa da gema. Tá. Não por causa da clara. Então, é importante. Limite. 2 ovos dia e tira o domingo. Isso. Porque senão vai passar de 12. Sim, perfeito. Ok. Então, o cuidado é o colesterol ruim, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que vem de pacotinho e o que tem gordura animal. Tá? Vísceras e carnes gordurosa. Perfeito. Ok, então isso é importante para quem gosta de churrasco, né? Queijo. Então, queijos, né? Então tem uma série de coisas que precisam ser mudadas na dieta. E aí agora com vistas ao LDL, ao colesterol ruim. Perfeito. Muito bom. Agora, e o triglicérides e o tal do colesterol bom? Como é que eu faço com a dieta para melhorar? Agora acabou o churrasco, porque vai entrar o álcool. Perfeito. Então, você tirou a carne, agora ela vai tirar o álcool. Ou seja, o seu churrasco está proibido. Vai ser churrasco. Legume assado e água com limãozinho espremido. O que a gente tem que fazer para melhorar colesterol bom? Bom, colesterol bom é o chamado ômega 3, né? Tá. O pessoal vai na farmácia, compra aqueles potes de ômega e que aí são de má qualidade e acaba virando outra coisa. Então, não. O que eu tenho que fazer para melhorar o colesterol bom em termos de alimentação? Comer o ômega. Onde que o ômega está? No peixe. E qual que é a recomendação da nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia em relação ao peixe? 3 refeições por semana. Então, 3 refeições com peixe por semana. Seja ele não frito, né? Porque o pessoal faz isca de peixe frita. Isso. Não. Peixinho grelhado, de 1 a 2 bifes, né? De 1 a 2 filezinhos por refeição 3 vezes na semana. Isso tem impacto no colesterol bom. Tá. E castanhas. Ok. Isso, de fato, tem impacto. Cerca de 10 castanhas de caju ou 2 do Pará ao dia, por exemplo, elas têm impacto também pela quantidade de ômega 3, 6 e 9 que tem na composição. E você estava falando do triglicérides. O que precisa para fazer baixar o triglicérides? Aí é que tá. Então, eu falo para os meus pacientes assim, triglicérides acima de 150. Você está comendo coisa gostosa, eu falo para o paciente. O que é coisa gostosa? É pão, é bolo, é chocolate, é o que tem açúcar, né? Uhum. Então, suco, né? E o que a gente estava discutindo, bebida alcoólica. Aquilo que tem mais impacto para baixar meu triglicérides, isso em qualquer lugar do mundo, a recomendação é parar o álcool e perder peso. Isso é o que mais tem impacto em abaixar triglicérides. Então veja, a doutora Elaine está acabando com o churrasco do domingo. Aquela caipirinha não vai poder. Aquela costelinha não vai poder. Porco, não. Então é muito importante que você esteja ciente do que afeta um e do que afeta outro. Nós vamos dar um breakzinho e já voltamos com a doutora Elaine falando mais sobre lípides. O que você precisa saber. É 1 minuto, não saia daí.
Estamos de volta com a doutora Elaine Coutinho falando sobre lípides, colesterol, triglicéridos, o que você precisa saber. E ela estava falando sobre a questão dos triglicéridos, o que pode impactar o triglicéridos. Então é assim, comeu, gostou, gosta, porque aumenta o triglicéridos. Que tem triglicéridos. Que tem triglicéridos. Bom, e aí uma outra pergunta que sempre se faz em consultório, né, Elaine? Colesterol alto é genético? Olha, essa pergunta é muito boa, né? Como é que eu sei, olhando os exames, que essa pessoa tem o colesterol genético e não aquele que ela ingeriu mais gordura? Em primeiro lugar, a gente tem que olhar os níveis de triglicéridos. Então, como é que é isso? O colesterol LDL, que é o colesterol que a gente está suspeitando que é genético, ele está alto. Como é que eu faço para saber se a pessoa está comendo a mais ou se não é genético mesmo? Eu olho os triglicéridos. Subiu o triglicérides junto com o colesterol ruim é alimentação, não é nada de genético, não. Tá bom? E outra maneira, quando a gente está diante do seu exame, então você pega seu colesterolzinho aí em casa e olha, o colesterol LDL está superior, ele está acima de 190, é uma faixa em que a gente costuma suspeitar de que seja genético, tá bom? Então o trigger aí é sempre olhar o triglicérides. Isso. Olhou o triglicérides, se ele está normal, isso. Então geralmente não é por excesso, não é ingesta. Não é ingesta. Aí a gente só pede para avaliar outras causas. Que causas? Medicamentos, claro, por exemplo, né? Anticoncepcional, a gente falou que hormônio é colesterol. Então, se você faz uso de algum tipo de hormônio, isso pode subir seu colesterol. Alteração tiroidiana, né? Alterações intestinais. Então, tudo isso pode favorecer, que a gente chama de causa secundária, né? Que aí sobe o LDL e tem alguma causa para você remover. Então, importante você estar atento a isso, essas informações tão preciosas passadas pela doutora Elaine, para ter uma ideia se o grau do seu colesterol alto, da sua dislipidemia, tem algum componente genético ou não. Quem tem colesterol alto, homens ou mulheres? Essa é uma pergunta interessante. Olha, em geral, doutor Volpi, o que acontece? O colesterol, ele tende a subir na puberdade. Então, muitas mães vão lá fazer o rastreamento universal da criança aos 10 anos de idade, colhem o colesterol, mas tanto do menino quanto da menina, eles tendem a subir ali ao redor de 10 a 12 anos. Por quê? Porque é a hora que a criança vai fazer o estirão da puberdade. Então, aquela produção hormonal, né? Então, a criança ela tende a ter esses níveis mais altos. Depois disso, a mulher, quando a mulher é gestante e a mulher que está amamentando, ela também, por causa hormonal, ela tende a ter esse colesterol mais alto. E depois a mulher, de novo, na época da menopausa, ela costuma novamente ter um aumento de colesterol pelo aumento da produção e pelo aumento a mulher começa a guardar mais gordura em locais, inclusive, inapropriados, né? Aumenta gordura abdominal, para desespero, né? Das mulheres. Então a gente existe esse problema, né? Na gestação, na amamentação e depois na menopausa, a mulher tende a naturalmente ter o colesterol mais alto. E nos homens não tem essa oscilação? Não é para ter. Olha que interessante, hein? A mulher ela sofre mais então com essa alteração de acordo com a fase reprodutiva que ela se encontra. Tá. Você acha que isso está, de certa forma, relacionado ao aumento do nível de infarto nessa faixa das mulheres? Isso é super interessante, né? Então, a mulher, ela tende a ter um fator protetor. Então, quem infarta mais, homem ou mulher? Então, até os 50 anos de idade, assim como a hipertensão, né? A mulher tende a ter menos incidência de infarto, de hipertensão, de doença cardiovascular em relação ao homem. Por quê? Porque o estrógeno é um protetor da mulher. Aos 50 anos, a mulher entra na menopausa, começa climatério, esses níveis começam a alterar, a mulher perde o fator protetor e então aumenta a incidência de infarto. As mulheres, né, 50 anos de idade é uma época crucial para ter seus exames cardiológicos em dia, porque a gente sabe que aumenta então a incidência de evento. Interessante. Você, mulher que está nos ouvindo, a partir dos 50, estar atenta, procurar o seu médico, fazer o seu check-up, porque aí o fator protetor
ele vai ser suprimido com a chegada da menopausa. Colesterol varia com a idade? Então, o colesterol, ele tende, né, a ter a variação, como eu estava dizendo, né, na puberdade. Depois, então ele tende a subir ali ao redor de 10 a 12 anos. E depois, conforme a gente vai ficando mais velho, olha que interessante, ele tende, a gente fala de ter o paradoxo do colesterol, né? Ele tende a ter um decréscimo, ele tende a diminuir as fases da vida em que a gente tem o aumento na mulher, como eu disse, né? Menopausa, e as crianças e adolescentes na puberdade, e no idoso a tentar bem se seu pai, a sua mãe estiver tendo níveis decrescendo, né? Diminuindo de colesterol. Isso significa que provavelmente ele está tendo uma fragilidade maior. É interessante porque ele acaba sendo um espelho de tudo que está acontecendo no metabolismo como um todo, Perfeito. Né? Ele é só uma faceta de tudo que acontece. Porque tem a sarcopenia do idoso, Perfeito. Tem toda aquela situação que envolve já o idoso. É muito comum, inclusive, de consultório, né, Elaine? A queixa dos familiares, ele não come. Olha, ele comia tão bem, depois de uma ele não come, né? Então deixa de ingerir aquilo que é até aquela porção que a gente considera boa e fundamental, né? Que a gente comentou que é bom a gente ter o colesterol em determinada proporção. Tá. Quais são as opções de tratamento do colesterol? Isso é super importante a gente poder falar a respeito disso, porque muito tem um mito, né? A respeito do tratamento do colesterol. Então vamos explicar isso bem direitinho. A gente disse que ter colesterol é bom, só que ter colesterol na medida certa. E ter colesterol LDL, em geral a gente tem uma máxima que a gente usa nos congressos e nos estudos que a gente fala. LDL, quanto mais baixo, melhor, tá bom? Então é bom que eu tenha colesterol bom, mas o meu colesterol LDL ele tem que ser o mais baixo que eu conseguir. Então, quer dizer, eu preciso tratar o colesterol, se isso tiver indicado, com aquilo que tiver de melhor. Então, hoje, o tratamento de alimentação, né, e de bons hábitos, então, se eu fizer direitinho a minha alimentação, minha refeição, ele vai reduzir de 15% a 20% do meu LDL. Ok. Tá? Então, veja só. Se eu tenho 200 de LDL e eu, então, fizer tudo direitinho da minha alimentação, cortar gordura animal, né, e tudo mais, eu vou reduzir 20% disso, eu vou chegar em 160. Em geral, a gente gosta, cada pessoa aqui tem o seu valor de LDL que é esperado, mas em geral a gente gosta que esse LDL seja abaixo de 100, tá bom? Abaixo de 100. Então, muitas vezes, somente a alimentação ela não vai ser suficiente para baixar o tanto que a gente quer. E aí a gente precisa do medicamento. Então, a primeira mensagem que eu quero deixar é importante tratar o colesterol ruim e não ouçam o que o amigo, o vizinho teve de efeito colateral ou que leu na internet que o remédio dá efeito colateral. Hoje no consultório, você sabe muito bem, a gente fala que a gente vai tratar, a pessoa fala, nossa, nem me fala desse remédio porque vai me dar dor. Pessoal, a incidência, então o medicamento mais utilizado no mundo, e o primeiro estudo lá em 88, então há quantos anos, é com as estatinas. Uma medicação potente, uma medicação segura, e é o que existe de melhor para a gente tratar o nosso colesterol. Então, mais do que provado o papel importante das estatinas de proteger nosso coração, tá? A incidência de problema, de efeito colateral, de dor muscular, né? De alteração no fígado, é menos do que 10%. Então, 1 em cada 10 é que vai ter o problema. Ok. Veja, eu não vou deixar a doutora Elaine embora, não fique triste. Nós vamos gravar aqui o segundo programa para que você tenha todas as informações sobre colesterol, triglicéridos, o que você precisa saber. Estamos finalizando o primeiro programa. Você sabe, o Med Saúde é o seu encontro semanal com a saúde. Semana que vem nós te esperamos para mais um capítulo dessa conversa que está imperdível. Canal 25 ou 525 NET. Nós esperamos você. Programa Med Saúde, um oferecimento Arte Farma, tecnologia em manipulação, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração.